Senhoras e senhores deputados, embora talvez não seja um tema, senhor presidente, que mobilize tanta atenção de parcela expressiva do povo brasileiro, mas sendo algo que seguramente alcança a todos, em qualquer parte do nosso país, eu venho abordar a questão ligada à absurda prisão, porque, a rigor, representou uma prisão de um brasileiro na Inglaterra, em Londres. Um brasileiro que é parceiro, companheiro de um cidadão americano que mora aqui no Brasil. Um jornalista que foi o responsável pela publicação de documentos importantes a ele encaminhados por um cidadão americano, Edward Snowden, comprovando os procedimentos levados a efeito pelo imperialismo americano, sob o argumento da luta contra o terrorismo, isto é, a espionagem detalhada da vida e dos governos, da vida de todos os cidadãos e de todos os governos no mundo. Isto é, um país que tenta se apresentar como a maior democracia do mundo, atestando que prega a democracia para os outros, mas não se recusa a práticas as mais hediondas para a preservação dos seus interesses econômicos. Um outro americano, soldado do exército americano, Bradley, também, e este está preso, Edward Snowden, recebeu asilo político na Rússia por 1 ano, mas o soldado americano que denunciou as práticas americanas quando do assalto à mão armada de um país inteiro, o Iraque, matando civis, o exército americano, matando inclusive jornalistas, está lá preso e condenado e sendo apontado como traidor da pátria. Presta um serviço à humanidade, mas nos Estados Unidos é considerado traidor da pátria. Os americanos, o governo americano, se utiliza inclusive da tortura comprovadamente em várias partes do mundo, e também o caso mais evidente em Guantánamo. Aliás, uma ocupação também indevida do território cubano. Mas os países árabes, o mundo árabe e o norte da África estão em convulsão. Denominaram a Primavera Árabe, mas a primavera
só prevalece para aqueles que são aliados dos Estados Unidos. Todos os países árabes, todos, que têm uma posição contrária ao imperialismo americano, estão convulsionados. E os americanos formam exércitos de mercenários. Eles próprios contribuem para a convulsão, desde que não sejam aliados. E quando um país aliado se vê às voltas de uma reação popular, e em nome da democracia é feita a eleição, e eleito é um opositor dos Estados Unidos, o povo nesse país sangra. Então nós temos a questão do Egito. O ditador do Egito é deposto. Fazem eleições pela primeira vez no Egito para presidente da República. Um presidente é eleito e de repente, num golpe de Estado, os militares que davam sustentação ao governo deposto, eles depõem o presidente eleito. Mas por quê? Porque o presidente eleito tinha uma orientação contra o imperialismo americano. Então vemos o que aconteceu na Líbia, o assassinato do presidente Muammar Gaddafi. O que aconteceu no Iraque, até hoje convulsionado, com o assalto à mão armada e o assassinato de Saddam Hussein. A Síria, como não é alinhada do governo americano, o povo está lá sangrando. No Egito, o povo enfrentando inclusive o próprio exército que vem assassinando a população. Procuram os Estados Unidos satanizar o Irã. Então todos aqueles que não são alinhados ao imperialismo americano, todos no mundo árabe enfrentando dificuldades. Agora, além da espionagem, a prisão de um brasileiro. O governo brasileiro, é preciso registrar, tem se posicionado na busca da afirmação da nossa soberania, na proteção aos nossos cidadãos. Mas a Inglaterra é a principal aliada dos Estados Unidos. Aliás, de colonizadora, depois da independência, com o tempo, passou a ser também aliada. Então, senhor presidente, independente da análise de questões internas de cada país do mundo árabe, mas é preciso reconhecer que todos aqueles que se opõem ao imperialismo americano e seus aliados, inclusive a Inglaterra, todos estão internamente convulsionados. Excluímos o Irã, porque a revolução liderada pelo Ayatollah Khomeini, a revolução é vitoriosa e tem sustentação popular. E cada povo deve decidir o seu destino. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna, primeiro, para dizer da decadência do imperialismo americano. É a decadência do império, como outros impérios
depois de desmascarados, foram superados. Os americanos prevalecem pela força das armas. Eles não só dispõem, como fabricam e distribuem, administram. É o poder bélico impondo a hegemonia, impondo o poder econômico. Então vamos ver até quando isto vai prosperar. Mas a prisão de um brasileiro é o atestado de que Estados Unidos, com a aliança da Inglaterra, eles não têm limites, eles não respeitam rigorosamente nada, desde que seja para a afirmação do império, para a afirmação do seu poder. Muito obrigado, senhor. Próximo orador inscrito, Sua Excelência.